Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, minha amada igreja, meu amigo, irmão, querido em Cristo Jesus, que está nos assistindo por essa transmissão. O desejo do meu coração é poder chegar até a sua casa, chegar até o seu lar. A você que está aí reunindo com toda a sua família, você que está acompanhando pela tela de um telefone, eu te cumprimento também com a preciosa paz de Jesus Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento e que nós tanto precisamos para a vida inteira, eu diria, mas acima de tudo nesse momento de turbulência, nesse momento de confinamento social, de isolamento e de distanciamento social. Eu tenho certeza que não é a distância geográfica que irá nos separar da preciosa palavra de Deus. E o desejo do meu coração, então, é chegar até você com a porção da palavra de Deus. Obrigado a Senob, obrigado ao pastor Ricardo, a todos os meus amigos que fiz aqui nesse ministério, que tem me recebido aqui nesta noite de segunda-feira para pregar a palavra de Deus. Obrigado, Davidson, obrigado, meu amigo Júnior. Se você está aí na sua casa e quiser abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 22, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 1. Quero fazer também um registro aqui muito especial para meu amigo, pastor Bruno Albino, que está assistindo, nos acompanhando aí nessa live. Deus te abençoe, profeta. Estamos juntos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 1. Você que está na sua casa aí pode nos acompanhar também. Versículo 1 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu próprio negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estavam ou estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Nós estamos diante de uma das muitas parábolas desconcertantes de Jesus. Eu gosto sempre de dizer isso. Jesus decidiu ensinar a partir da vida, do que necessariamente a partir da Bíblia, a partir da lei de Moisés. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus poucas vezes usava um exemplar do Antigo Testamento para poder pregar. Jesus sempre pregava a partir da vida, mas sempre respondia, principalmente para aqueles que lhe acusavam. Então ele respondia a partir da Bíblia. Essa parábola nos coloca diante de uma realidade muito próxima dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, nesse mês de maio, nessa segunda-feira do ano de 2020.
essa parábola nos coloca diante de uma realidade muito próxima dos dias de hoje. Ela vai contar para nós o casamento do filho do rei, e antes desse casamento se suceder, o rei vai fazer o convite aos convidados. Isso aqui é de propósito. O texto diz para nós que Jesus, então, contando essa parábola, disse: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Obviamente, essa parábola aqui está falando do casamento de Jesus com a sua igreja. O casamento de Jesus com a sua igreja. E contando essa parábola, diz a Bíblia que o rei, para casar seu filho, enviou alguns servos. Os servos são os empregados do rei, para poder fazer convite às pessoas, que as pessoas pudessem então vir ao casamento do rei. Eu quero rapidamente dizer algo muito especial aqui para você. Quando essa parábola foi escrita, o Evangelho de Mateus vai tentar reforçar essa ideia de que o banquete já estava preparado antes do convite necessariamente ser feito. Então veja, certamente, nós já pensamos esse texto, e quando estamos diante dessa ideia que Jesus tenta nos ensinar, pensamos o seguinte: quem já fez festa, quem já realizou alguma festa, primeiro você convida as pessoas para só depois pensar no banquete. Vou dar um exemplo aí bem simples. A gente que faz festa, ou para quem faz festa, você vai fazer uma festa para 50 pessoas, você imagina. Então você precisa ter banquete para o número de 50 pessoas, eu diria. Isso é simples. O texto diz para nós que antes do rei mandar os seus empregados convidar as pessoas, ele prepara primeiro o quê? O banquete. O que isso significa? Significa que o rei entende que o banquete é tão especial e a festa é tão especial que ele não precisa se preocupar em fazer uma conta primeiro para depois convidar, porque entende que ninguém vai faltar à festa. Ele entende que ninguém vai faltar. Então é como se fosse o seguinte: olha, eu quero fazer um banquete para 100 pessoas. Por quê? Porque eu sei que quando eu falar que vai ter a festa, ninguém vai faltar. Então ele antecipa. Então ele primeiro faz o banquete, prepara tudo para convidar, porque ele entende, na cabeça do rei, ninguém vai faltar, é muito importante, eu sei que essa festa é extraordinária, é o casamento do filho do rei, é um pregão oficial, ninguém vai faltar. E aí depois que está tudo preparado, ele sai para convidar. Olha, então ele seleciona uns empregados dele, vai lá para convidar as pessoas. E aí então os empregados saem para poder convidar. Ele convida um grupo. Inesperadamente eu ficaria impactado se estivesse vivendo aquela história, se fosse real, já que é uma parábola. E diz o texto no versículo de número 3 que o primeiro grupo reagiu dizendo: estes não quiseram vir. Gente, nós não estamos aqui numa festa que acontece periodicamente. Nós não estamos aqui numa reunião semanal. Nós não estamos aqui numa reunião de departamento. Não, nós estamos num momento extremamente solene. Nós estamos diante do casamento do filho do rei. É aquele tipo de compromisso que nós pensamos assim: olha, eu não posso faltar. Eu não posso faltar um momento como esse, mas de jeito nenhum. Por quê? É um casamento. Casamento é aquele que dura para sempre. Não posso faltar. Só que o texto diz para nós que esse grupo não quis ir. O rei, então, não satisfeito, mandou dar a notícia do banquete que eu falei aqui. O versículo de número 4 diz: depois enviou outros servos dizendo: dizei então assim para os convidados, o banquete já está preparado, cevados, já está tudo certo, vinde às bodas. Então ele vai fazer aquele aviso: olha, o rei nos mandou aqui novamente. O rei nos mandou aqui novamente para dizer o seguinte: olha, não somente você está sendo convidado para a festa do rei, mas o rei está dizendo o seguinte: o banquete está todo lá. Se tu não for, vai estragar.
Se você não for, o que eu vou fazer com esse banquete todo? Por quê? Porque na cabeça do rei, o rei entendia supostamente que ninguém ia faltar. Então ele se antecipa, preparando o banquete todo antes de fazer o convite. Eu não sei se isso é sinal de inteligência. Na mentalidade desse texto, obviamente, ele entende. A festa é tão importante que ninguém vai faltar. Mas o outro que está sendo convidado passa a dar uma importância não para a festa, mas para seus próprios compromissos. Então, diz o texto que pela segunda vez os convidados vão reagir. E a reação, paz meus senhores, diz: não fizeram caso do convite. E o versículo 5 diz: foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Você que está de casa, preste atenção. É como se fosse o seguinte: rei, o casamento do seu filho é muito importante, mas eu tenho algo mais importante que o casamento do seu filho. É o meu trabalho. É o trabalho? O trabalho? É o meu trabalho. Eu tenho um campo para poder plantar. Eu tenho um campo para poder semear. E o outro diz assim: eu tenho outros negócios para poder fazer. Essa mesma parábola, contada no Evangelho de Lucas, diz que a desculpa de um deles era o que tinha acabado de comprar uma junta de bois. É o seguinte, eu acabei de comprar um automóvel naquela época. Acabei de comprar um automóvel, quero testar o automóvel. Está lá na Bíblia, Lucas. E diz o outro que vai apresentar uma outra desculpa. Ele que tinha acabado de casar. Ô patrão, avisa lá pro rei que eu não posso, porque eu casei agora. Isso é no de Lucas. Aqui de Mateus são só essas duas. Eu tenho um campo para poder cuidar. Eu tenho negócios para poder fazer. E os servos voltam, eu quero imaginar isso, voltam tristes e falam assim: rei, nem oferecendo banquete, eles querem vir. Eu imagino o rei, nem oferecendo banquete? É, rei, nem oferecendo banquete. Mas você falou que já está tudo pronto, já está tudo assado direitinho, a mesa. Falou para eles que eles não precisam se preocupar, porque eu vou servir tudo para eles. Eu falei para eles, só que eles apresentaram desculpas, dizendo que querem obter tudo aquilo que o Senhor quer oferecer pela própria força do seu braço. Nesse momento, diz o texto que o patrão, o rei, vai insistir. E diz o versículo 6: e outros então, ao ouvir a ordem do patrão, do rei, disseram: uns foram para o seu campo, outros para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e os mataram. O que isso significa? Jesus convidando o seu povo para uma festa, para um relacionamento, para uma comunhão. E o povo vai reagindo dizendo: eu não vou porque não quero, eu não vou porque não tenho tempo, eu não vou porque eu trabalho, eu não vou porque eu tenho muitas coisas para poder fazer. Imagina você que está nos acompanhando, a sensação que o rei é tomado. Lógico, a sensação que ele é tomado, é de que os seus servos ou os convidados têm outras prioridades, que não é o casamento do rei, que é um evento único. Não é algo que acontece toda semana, volto a dizer. É um evento único. Então, obviamente, se eu trabalho todo dia, se eu como todo dia, se eu vou para a condução todo dia, se eu tenho uma série de coisas a fazer cotidianamente e tenho o casamento do rei, naturalmente eu vou parar de fazer tudo, porque o casamento do rei é muito importante. Mas todos eles vão optar por fazer as suas coisas cotidianas. E ninguém quis ir então ao casamento do rei, pessoal. Ei, você que está em casa, o que essa parábola está nos ensinando nesse primeiro momento? É que quando o contador desta parábola, Jesus, mostra e fez questão de dizer que Ele está disposto a nos dar
tudo aquilo que o trabalho pode nos dar, porém, com base no esgotamento, a gente vai optar por adquirir aquilo baseado na força do nosso próprio braço e do esgotamento, do que tão somente ir e apreciar tudo aquilo que o rei quer nos dar. Eu vou tentar melhorar. Jesus está querendo dizer para nós que tudo aquilo que a gente obtém pela força do nosso próprio braço, Ele tem para nos dar. Mesmo ouvindo essa sentença, os convidados simplesmente optam por não ir. E eu explico por quê. Mesmo sabendo que Jesus pode nos dar tudo, mesmo sabendo que Jesus revela para nós que pode nos dar e fazer tudo, ainda é mais seguro eu fazer tudo. Por que é mais seguro? Se eu tenho meu campo, se eu tenho meu negócio, se eu tenho meu trabalho, se eu tenho um meio de me sustentar, se eu tenho um meio de produzir o meu próprio banquete, eu vou então perder o meu tempo nisso do que indo participar do banquete do rei. É uma questão lógica, meu filho. Por quê? Porque o banquete do rei supostamente ainda não existe. Então tudo aquilo que eu trabalho pelo meu próprio esforço e pelo meu próprio esgotamento, existe. Essa é a realidade de muitos crentes antes da pandemia. Para que ir à festa do rei se eu posso produzir o meu próprio banquete? Para que ir à festa do rei se eu posso produzir o meu próprio banquete? E isso vai fazer com que a gente vai retardando o encontro com Jesus. Ah, vai retardando. Mestre, o senhor vai me perdoar, eu não posso não. Por quê? Porque eu trabalho até tarde. Puxa vida. Jesus, eu não posso ir, por quê? Porque eu acabei de casar, Senhor, eu não posso ir. Puxa vida, a comida está toda pronta. Avisa lá para eles que eu posso dar tudo isso para eles. Eu não quero de maneira alguma dizer que Deus se relaciona conosco oferecendo algum tipo de banquete, não é isso. O que Jesus quer que a gente enxergue é que tudo aquilo que a gente tem para dar a nós mesmos, pelo trabalho e pelo esgotamento, Ele pode dar se a gente tão somente ir à festa. Jesus está querendo mostrar para nós que existe um caminho mais curto. Mas esse caminho mais curto vai exigir de nós, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Esse caminho mais curto vai exigir algumas coisas de nós. O que a gente passa a pensar então, que mesmo que a gente tenha um caminho alternativo que vai nos cansar, vai nos esgotar, mas ele vai se tornar mais seguro porque depende unicamente de mim. Meu irmão, se eu pudesse viver baseado no meu próprio domínio de existência sem depender de Deus, eu não dependeria. Por que eu não dependeria? Porque o momento que a gente está para depender de Deus, a gente depende unicamente da forma como Deus quer fazer, do dia como Deus quer fazer, do momento em que Deus vai fazer, da circunstância que Ele vai usar para fazer. Agora, quando tudo está no meu domínio, eu consigo planejar tudo. Ah, eu tenho muito dinheiro, então se meu filho ficar enfermo, eu consigo pagar um bom plano de saúde para ele, eu consigo pagar um bom tratamento para ele, eu consigo fazer isso. Ah, mas se eu perder o dinheiro? Não, se eu perder o emprego, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho isso. A gente vai tentando de alguma maneira escapar desse encontro com Jesus, mesmo servindo a Jesus. Sabe? Existe no nosso meio, você que está me acompanhando dentro de casa, quanto menos a gente precisa de Jesus, melhor. Escuta isso que eu estou te falando. Quanto menos a gente precisa de Jesus, melhor. Só que Jesus não quer isso não. Jesus quer que a gente dependa dele totalmente. E se isso não acontecer, uma hora ou outra tu vai se encontrar com ele. Como é que funciona? A nossa mente, a nossa cabeça planeja tudo. E onde entra Jesus? Jesus só entra com carimbo. Se isso aqui der certo, ele carimbar, eu estou bem. Se isso aqui acontecer exatamente como eu planejei, dá tudo certo. Então,
como é que a gente se relaciona com Jesus? E Jesus sabe disso. A gente faz todo o nosso plano e só pede para ele carimbar. E Jesus está só olhando. Tá bom. Então, vivendo dessa maneira, escuta bem a frase que eu falei. Vivendo dessa maneira é como se fosse o seguinte: as coisas estão acontecendo. Está tudo acontecendo porque estou trabalhando, o meu campo, o meu negócio, me casei, está tudo dando muito certo. Então, como Deus é meu parceiro e chancela os meus projetos, está tudo indo, tá tudo andando, tudo muito bem. Então, ou seja, eu não preciso de Jesus. Está tudo muito bem. Jesus está carimbando, Jesus está aprovando, Jesus está chancelando, as coisas estão andando. Era isso que os convidados estavam fazendo. Diz o texto que ele saiu para convidar os convidados. Seria uma espécie de redundância no português. Como assim convidar os convidados? Eles já eram familiar do rei. Está falando do povo dele, está falando da igreja dele, está falando daqueles que supostamente não precisavam receber um convite para se sentir convidado. Está falando da gente. Está falando da gente que está vivendo debaixo do governo do rei, sem comparecer à presença do rei. E quanto mais isso acontece, ou quanto mais a gente retarda, é melhor para nós. É melhor para nós. Eu vivo debaixo da monarquia dele, eu vivo debaixo da cidade dele, mas vou retardando comparecer diante dele. E chega um momento que Jesus vai dando corda. Quer vir não? Quero não. Poxa, o quê? Caramba. Tá tudo pronto. Vai lá de novo, vai lá de novo. Eu acho que eles não sabem que eu tenho tudo para dar para eles. Vai lá, ó, o rei mandou vir aqui. Pode dizer que tá tudo pronto. Quero não. Não, mas não, agora essa resposta, não, eu não posso levar só essa resposta. Agora preciso saber o motivo. Não quer por quê? Eu não quero porque eu acabei de casar. Eu não quero porque eu acabei de comprar 2 scanners para poder arar a minha terra, fazer a coisa. Acabei de comprar um carro zero. E você? Cara, eu acabei de fechar um negócio. Eu vou provocar um negócio da China. Bom, pelo menos é uma resposta mais extensa do que tão somente não vir. Rei, eles não conseguiram entender, rei, que se eles confiarem no Senhor, todo banquete que eles querem trabalhar para obter, se eles irem até o encontro do rei, eles vão se deparar com o próprio banquete já pronto. Eu quero liberar uma palavra para quem está me assistindo. Você vai experimentar nesse tempo um conforto de Deus, uma paz de Deus, uma alegria de Deus, a provisão de Deus, que você jamais obteria trabalhando pela força do teu próprio braço. Jamais. Jamais. Já falei isso aqui, inclusive. Tem gente que vai trabalhar um tempão, tem gente que vai fazer um monte de coisa. E eu falo assim, eu jamais conseguiria obter isso pela força do meu próprio braço. E Deus, entenda o que eu vou falar aqui para não interpretar mal, magicamente faz aparecer, dando existência àquilo que não existia. Por quê? Porque vai chegar uma hora ou outra, a gente vai ter que comparecer à sala do rei, não vai ter como fugir. Aí tudo bem, eles então deram a resposta. A primeira resposta, não vou, seco. A segunda, tem um monte de coisa para fazer, não vou. E a terceira, na terceira eles foram violentos, mataram aqueles que trouxeram o convite. Mataram. Os convidados se sentiram perturbados. Os convidados se sentiram perturbados. Cara, vem esse grupo de novo. Vem esse povo de novo. Vem esse povo de novo querendo me levar até a presença do rei. Já falei que eu não quero. Já falei que eu não quero. E cansaram, mataram. Então escute. Mataram aqueles que traziam o recado do rei. Mataram. Diz o texto que depois que mataram, a coisa vai ficar feia para você que está em casa. Depois que mataram, o rei se irou. E o rei então fez o seguinte, diz o texto para nós. O rei, tendo notícias disso, ficou irado, enviou seu exército
e destruiu e incendiou a cidade. O versículo de número 7. Ah, senhoras e senhores, povo de Deus que está em casa, olha o que o rei fez. Não ouviu o grupo falou que tem um banquete, o grupo dos servos foi morto, ninguém quer ouvir o rei vai atingir a cidade. Ah, não quer ouvir o rei? Não quer ouvir o chamado do rei? O que o rei fez para poder receber a atenção? Atingiu a cidade. Ninguém quer ouvir o rei. Ah, vocês não querem ouvir o rei. O rei está convidando. Convidou uma vez, convidou duas vezes, convidou pela terceira. Não quer ouvir o rei. Então o rei vai parar tudo. O rei vai parar a cidade. O rei vai parar o mundo. Está aqui, senhoras e senhores. Está aqui, senhoras e senhores, uma resposta bíblica para o que está acontecendo nesse mundo hoje. O mundo parou. O mundo hoje está mergulhado numa incerteza. A sociedade não sabe se vai existir daqui a 10 dias. Famílias que perderam o controle de todas as coisas. Por quê? Por quê, pessoal? Porque quando a gente não escuta a voz do rei e nem dos servos do rei, a cidade será impactada. Então, o impacto da cidade revela para nós duas coisas. Duas coisas. A primeira, o rei está irado. Bom, eu não tenho nenhum medo de pregar que Deus está irado. Primeiro, que a Bíblia diz isso. Salmo 7, versículo 11 e 12. Nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Então, a gente precisa pensar que não só Lamentações 3 em diante diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é um Deus que se ira também todos os dias. Manda os servos lá. Ninguém quer ouvir. Eu vou atingir a cidade. Quando o rei atinge a cidade, todo mundo fica alarmado. Senhoras e senhores, escuta isso. Essa pandemia não veio do diabo. Essa pandemia, se foi criada na China ou não, eu não tenho bola de cristal para poder saber. Eu só sei de uma coisa: que Deus está pregando uma mensagem para esse planeta inteiro durante esse tempo. E nesse momento o texto é lindo para nós. Porque ele diz para nós, depois eu vou voltar a isso, que depois do impacto da cidade, os maus e os bons querem ir à presença do rei. Se primeiro só os convidados foram chamados, vocês vêm? Quero não. Depois do impacto, os bons e os maus estão interessados. Ah, vocês estão interessados depois que eu atingi a cidade? Eu já conheço vocês. Vocês são do Rio de Janeiro. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando através dessa parábola é que ele já pregou e continua pregando através dos profetas. Aí eu entro no segundo quesito que eu falei. Mas mataram os profetas. Mataram os servos que traziam a mensagem do rei. Mataram. Então veja bem, o que provocou essa reação? Primeiro, o rei indignou-se. E segundo, o rei está dizendo: se não estão vindo os meus profetas, eu mesmo vou fazer o serviço. Eu mesmo vou fazer o serviço. E sabe o que Deus faz? Ah, meu Deus do céu, como a gente é burro. É só Deus virar a chave do planeta. Acabou tudo. Acabou tudo. Aí você vê crente orando, você fala: rapaz, estava com saudade de ouvir a oração, hein? Rapaz, tu só ficava 5 minutos. Agora veja. Jesus virou a chave do quê? Da economia, da cidade. E os convidados que queriam trabalhar, agora não pode, a cidade foi incendiada. Aqueles que queriam ir para o campo, agora não pode, a cidade foi incendiada. E aquele que queria casar, agora vai desfrutar do que acabou tudo. Sabe o que nos resta? É chato falar isso. Escuta você que está em casa. Se você atrasar o encontro com o rei, mais cedo ou mais tarde, tu chega lá. Só que enquanto a gente puder fazer pela força do nosso próprio braço,
eu vou retardando. Eu estou trabalhando. E está tudo certinho. Deus está fazendo, Deus está abençoando. E isso e aquilo. E vai acontecendo aqui. E a gente pensa assim, uau, cara, Deus está comigo. Deus tem abençoado. Deus tem aberto porta. Vai nessa. Eu não sei como. E também não posso dizer para você até quando essa tempestade vai permanecer sobre nós. Não é da nossa competência saber isso. Eu diria que a nossa preocupação é como reagir diante disso. Como eu posso reagir diante, vou usar aqui a linguagem do texto, a cidade está toda incendiada. O rei, ele queimou a sua própria cidade. O texto diz para nós, e incendiou a sua cidade. A cidade é de quem? A cidade é do rei. Cidade é do rei. Se a gente está preocupado com esse planeta, irmãos, Deus não está muito preocupado com isso não. Deus está mais preocupado com os habitantes do que com a terra necessariamente. Essa cidade é do rei. O rei aqui está punindo a sua própria cidade. No texto aqui. E a igreja está no meio. Então essa palavra é uma palavra que vai até você na sua casa. E é uma palavra que também precisa ser compartilhada com aquele que você conhece que talvez não serve a Deus. Nesse momento, bons e maus estão debaixo disso. Agora isso significa algo que eu também preciso dizer, já disse. O rei só decidiu punir a cidade porque os profetas foram mortos. O que isso significa? Os servos aqui são aqueles que estavam anunciando o convite do rei. Irmãos, a gente pode estar vivendo um tempo que foi profetizado pelos homens lá de trás, que se a gente não comparecesse à sala do rei, que se a gente não fosse diante da presença do rei para o casamento do filho do rei, coisas como essa poderiam acontecer. E se preparem, nós precisamos estar preparados, que essas coisas podem aumentar. Nós não sabemos, mas eu quero entender que se você e eu estivermos atentos para ouvir aquilo que o rei e os seus servos estão falando, a gente vai comparecer diante do casamento do filho do rei. E quando nós estivermos nesse dia, nada mais vai atrapalhar a nossa existência, absolutamente nada. Vai ser um lugar de total e plena convicção e felicidade. Então é como se fosse o seguinte: vocês não estão ouvindo os profetas? Não, mataram os profetas, mataram os meus servos, mataram aqueles que estavam levando a palavra, levando o convite. Então eu agora vou me encarregar de fazer as coisas. Eu não sei se Deus tem esse sentimento, não sei, vou repetir, não sei se Deus está com esse sentimento, não sei, mas posso te dizer uma coisa, que nesse exato momento, o que está acontecendo é uma reação do céu que está atingindo a terra. Você não tem que temer isso. Não tenha medo, tenha fé e tenha esperança, mas saiba reagir a esse momento. Como você pode reagir? Comparecendo diante do casamento do filho do rei. Chega de protelar, chega de retardar. Deus está te dando a oportunidade de viver uma vida cristã diferente. Deus está te dando a oportunidade nesse momento de confinamento ser um pai diferente, ser um marido diferente, ser uma esposa diferente. Deus está te dando essa oportunidade nesses dias de confinamento da gente fazer um alinhamento com a nossa vida espiritual. E poucas pessoas percebem isso. Agora veja, nós crentes, só temos essa interpretação como a interpretação mais sensata. Se você não interpretar a vida, se você não interpretar essa pandemia da maneira como eu estou falando aqui, eu diria que a gente conhece pouco ao Senhor. Por quê? Porque nada pode acontecer sem a vontade soberana de Deus. Nada. Você acha que se Deus, em não querendo, esse tipo de pandemia atingiria Brasil, América Latina, Europa? Obviamente que não.
Deus está por detrás de tudo isso. Agora Deus, Ele está reagindo, porque a gente pode ter perdido a sensibilidade de ouvi-lo. E eu quero dar uma notícia triste para você. Se você não ouviu a Jesus com educação, se você não ouviu a Jesus com exortação, é chato falar isso, você pode ouvir a Jesus através do sofrimento. Que tem uma hora que ele é educado, sim ou não? Sim. Meu filho, toma jeito, meu filho. Toma jeito, meu filho. Tem uma hora que ele é mais bravo. O profeta se levanta. Ei, assim diz o Senhor. Toma jeito, cidadão. Ah, não vai? Não está ouvindo, não? Em outras questões, ainda mata o profeta? Tá bom, já sei. Faz isso. E diz o texto que depois que ele incendeia a cidade, vou passar para não te assustar muito. Diz o versículo de número 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para a boda a todos aqueles que vocês encontrarem. Versículo de número 10. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bons. E diz o texto que a festa nupcial ficou o quê? Ficou cheia, rapaz, de convidados. Ah, meu Deus, parece que eu estou vendo a cena. Parece que eu estou vendo a cena. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu provocar você. Aquele crente domingueiro que está em casa aí nos assistindo, assim que passar esse processo de pandemia, de quarentena, ele vai estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda hora. Por quê? Por várias questões que não me cabe aqui entrar no mérito. Mas sabe, como a gente tinha aquela vida light, aquela vida tranquila, a gente então poderia fazer nossas próprias agendas. O texto diz para nós que depois que a cidade foi afetada, eles convidaram novamente. Presta atenção nisso aqui, você que está em casa. Depois que a cidade foi afetada, houve um novo convite. Só que agora esse convite não foi só para os convidados, foi o convite para todo mundo. Essa pandemia vai passar, essa quarentena vai passar, esse confinamento vai passar, tudo isso vai passar. E aí agora veja, depois de tudo isso que está acontecendo, eu tenho certeza que as igrejas vão encher, as nossas celebrações vão encher, vão ganhar mais sentidos e os maus vão comparecer. Diz o texto que os maus vão comparecer. Ué, os maus vão comparecer? Sim, os maus vão comparecer. Por quê? Porque esse momento de pandemia, esse momento está atingindo muita gente que nem crente é. E isso é bom. Isso é bom. Muitas pessoas que não são evangélicas têm manifestado sua fé. Muitas pessoas que necessariamente não vão à igreja, mas que estão manifestando a sua fé em Deus através de orações, de crenças, independente do credo dessas pessoas. Independente do credo. Então veja, a festa só ficou cheia depois da tragédia. Por favor, não deixe para poder fazer para o Senhor o que você poderia fazer antes de toda essa tragédia. O texto diz para nós que depois que a cidade foi queimada, depois disso, o rei novamente convida, servos, convida eles lá. E diz o texto que ficou o quê? Cheia. Só que depois que ficou cheia, os convidados então começam a entrar. Aí eu imagino, rapaz, olha o banquete, coisa máxima, coisa boa, festa. E você imagina aquela festa judaica que levava 5 dias, 7 dias de celebração. A porta ficou aberta. A porta da festa ficou aberta. Os servos mandaram, pode vir todo mundo, entra todo mundo. E aí, muito cheio, muito cheio, muito cheio. E no versículo de número 11, o protagonista da festa aparece. E o protagonista da festa, nesse momento,
Não era o filho do rei, mas era o próprio rei. Diz o texto que o rei aparece. Só que o rei aparece, me permita aqui desenhar a cena. Ele aparece olhando as vestes daqueles que entraram. Olhando um, olhando outro, olhando outro, e olhando outro, e olhando outro, e olhando outro. Ele olha um e fala: ué, um só, ué, você foi convidado, rapaz. Sim, só que aconteceu alguma coisa aqui. Você não trocou as vestes. Você não trocou a sua própria veste pela veste adequada, pela veste nupcial. Então veja, olha só como é que eu estou sendo profeta de Deus para você que está acompanhando aí. Depois que tudo isso passar, vai tudo lotar, abarrotado, as pessoas com saudade. Ao mesmo tempo que essa massa vai chegar, a gente pode perder a sensibilidade do critério. A gente pode perder a sensibilidade de que o rei está fiscalizando. E o rei então vai fiscalizando um a um. Ele não tem pressa. A gente já está na festa e o rei vai fiscalizando um a um. Agora, por quê que há essa intenção de Deus em fiscalizar um a um? Para quê, irmãos? Para que a gente entenda que se a gente foi para aquele lugar lá, é que a gente passou, me permita a expressão, pela peneira de Deus. Para quê? Para que a gente tenha convicção de que estamos lá, porque verdadeiramente fomos convidados, estamos preparados para habitar naquele lugar. Então veja bem, ser fiscalizado por Deus não é sinal de que isso é coisa ruim. Não, é sinal de que Ele olhou para mim do sapato à cabeça e falou: entra porque tu é digno, rapaz. Parece que as pessoas olham esse texto e falam assim: eu vou me esconder para o rei não me ver, eu vou me esconder. Não, não, não. Se aparece para ele ver, para ele olhar para você e falar assim: rapaz, você ouviu a minha voz, você ouviu o meu chamado, você passou, você conseguiu permanecer diante de toda essa destruição, de tudo aquilo que eu estou fazendo, você conseguiu crer em mim, você conseguiu ter esperança, você conseguiu passar no teste. Entra para celebrar o casamento do filho do rei. É isso. Então as pessoas tendem a fugir de Deus, quando na verdade ninguém pode fugir de Deus. E outra, o que é conveniente? Conveniente é a gente se apresentar logo. Pode me olhar, rei, pode me olhar. Não é fácil não, mas tem procurado até aqui andar no centro da tua vontade. Ele vai olhar. Esse pode celebrar as núpcias. Quem sabe você está aí na sua casa, ouvindo essa palavra, e Deus está falando contigo, que tudo isso poderia ser evitado, se a gente atendesse os primeiros convites. Que tudo isso poderia ser evitado, se a gente reagisse aos primeiros convites. Mas nós, seres humanos, e eu estou incluído nisso, mas nós, seres humanos, continuamos a pensar que se eu consigo resolver as coisas pela própria força do meu braço, eu vou retardando o encontro. Então, como agora a cidade foi paralisada, o que nos resta é o encontro com Deus. Não durma hoje sem antes dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu quero me encontrar contigo, olha para mim de alto a baixo. Não volte para a vida em sociedade sem antes ter a plena convicção e certeza de que você se alinhou com o seu Deus. Você está preparado para poder comparecer a esta festa. Você não precisa de um impacto na cidade para poder reagir positivamente àquilo que Deus tem falado. Você não precisa disso, nós não precisamos disso, o povo santo de Deus não precisa disso. Nós estamos debaixo de tudo isso que está acontecendo, é verdade, mas o povo de Deus vai enfrentar isso, e vai enfrentar isso com a alegria do Espírito Santo, com a paz que excede todo o entendimento, experimentando da providência e da provisão de Deus. E isso de alguma forma vai impactar aquele vizinho que está atribulado, que está com medo, que está chorando. Deus vai nos dar graça para enfrentar esse momento.
Agora, lamentavelmente, a festa só ficou cheia depois que a cidade foi destruída. Eu volto à máxima de todo brasileiro, e muitos crentes estão nisso. Só funciona na base do sofrimento, da pancada. Não é verdade, senhores? Só funciona na base da pancada. Ele chegou com educação e com exortação, não ouviu? Tá bom. Por que Deus faz tudo isso? Eu encerro aqui. A intenção de Deus não é trazer o nosso sofrimento, não é. A intenção de Deus não é destruir a cidade por si próprio, por vaidade. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é tentar, de todas as formas, fazer com que a gente compareça a esse casamento. Então o que está acontecendo conosco? A gente pode estar debaixo de uma instância de Deus. A gente pode estar debaixo de uma instância de Deus. E o que isso nos ensina? Passamos pela instância do convite educado. Vem? Não vem. Passamos pela instância da exortação. Está mandando ir. Está tudo pronto. E chegamos nessa instância. Se a gente vencer, e vamos vencer essa instância, se prepare, porque há uma graça fresca de Deus para a nossa vida nesse tempo. Escuta isso que eu estou te falando. Você que é pregador, você que é um homem de Deus, homem de ministério, se prepare. Se a gente enfrentar esse tempo bem, Deus vai nos dar uma graça especial para esse novo tempo que o Brasil vai enfrentar. Escute isso. Nós vamos viver realidades espirituais novas. Nós vamos viver realidades espirituais novas. Então eu quero que você entenda na sua casa que nós estamos numa instância. E essa instância é a instância que antecede ao maior número de pessoas dentro da festa. Agora, à medida que a festa vai explodir em crescimento, os convidados vão se misturar tanto que não vai se saber quem é convidado e quem não é. Mas tem um que avalia. E quem avalia não é o garçom. Quem avalia não é o mestre-sala. Quem avalia é o próprio rei. Diz o texto, versículo 12. O rei chega e fala: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Convidado foi. Convidado foi. Só que não decidiu trocar as vestes. E estava na festa. E diz o texto que ele emudeceu. Você conhece essa fala? Quem cala consente. Quem cala consente. Diz o texto que ele emudeceu. Aquela mudez de que sabia que o seu interlocutor estava certo. E naquele momento que ele se encontra mudo, o rei chama os garçons e diz: tira ele. Mas não era convidado? Era. Só não quis trocar as vestes. Trocar as vestes do mundo, as vestes da vida do cotidiano, pela veste nupcial, que naquela cultura todos eles geralmente usavam um traje, um macacão branco, diríamos. Então, esse rapaz é convidado, entra, mas não aceitou trocar as vestes. O rei interpela ele dizendo: amigo, só faltou uma coisa: você trocar suas vestimentas. Perceba quantas oportunidades Deus tem nos dado. Perceba quantas tentativas do rei. Quantas tentativas do rei. Agora, a alegria para a gente é entender que nesse número tão maciço de pessoas, apenas um foi retirado. O que significa dizer, para uma palavra de esperança para mim e para você,
é que a maioria depois dessa cidade, depois da destruição dessa cidade, vai entender o verdadeiro propósito de Deus. Que Deus chegue até a sua casa. Que o Espírito alcance a sua casa através da minha palavra, da minha boca nesse momento. E que chegue até você, trazendo cura, trazendo paz, trazendo alegria do Espírito. E entenda que a gente não está à deriva nesse processo. Entenda que as coisas não estão caminhando aleatoriamente. É Deus testando o seu povo. É Deus preparando o seu povo para uma instância muito maior. Você consegue orar comigo nesse momento? Aí na sua casa, se você puder se colocar de pé, dá a mão àquela pessoa que está ao seu lado, dentro de casa, que dentro de casa não tem aí nenhum vírus, não tem nada, você pode dar a mão aí. Tá bom? Feche os seus olhos, por favor, mentalize aquilo que você precisa, fale com Deus nesse momento e creia que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas. Não tarde o encontro com Ele nesse momento. Eu quero orar, por favor, feche seus olhos na sua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero, Senhor, orar pelo teu povo, Senhor, da Cenob, todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pelas mídias sociais. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, alcança cada casa, cada lar, cada família, Senhor, que está desesperada, que está com aflição, que está com dificuldades, ó Pai. Ah, Senhor, tudo isso, Senhor, pode estar sendo a razão pela qual o Senhor está tratando com a sua igreja, tratando com o seu povo. Nos ajuda, Senhor, a entender esse momento e nos ajuda também a entender, ó Pai, que hoje nós precisamos estabelecer prioridades e a nossa prioridade, Senhor, é estar com o Senhor, é te servir com mais qualidade, é te servir, Senhor, com mais intensidade, para que tudo isso, Senhor, quando passar, possamos entender o valor da igreja, o valor do teu povo, o valor da comunhão, o valor da adoração coletiva, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, cada família em aflição, meu Deus, nós acreditamos que o teu Espírito Santo pode ir lá. Vá agora, Senhor, nessa casa, Senhor, vá agora, Senhor, neste cômodo, Senhor, trazendo renovação espiritual, trazendo novidade de vida, Senhor, trazendo esperança, meu Pai. Ah, Senhor, que o teu povo, Senhor, esteja guardado neste momento, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, se sinta protegida e acolhida, Senhor, neste momento. Ah, meu Deus e meu Pai, diz a tua palavra que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, meu Deus, porque o Senhor guarda teu povo. Nós estamos guardados debaixo das tuas asas, debaixo, Senhor, da tua potente mão. Mas que tudo isso, Senhor, nos traga de volta para ti, que tudo isso, Senhor, nos traga de volta para os teus braços, que tudo isso, Senhor, sirva para que possamos entender que a prioridade é estar na festa, a prioridade é estar contigo, prioridade é largar tudo, Senhor, nessa cidade e correr, Senhor, para os teus braços, porque lá há fartura, lá há o banquete, lá há o saciamento, meu Deus. Ah, meu Senhor, eu oro, Senhor, por cada filho teu neste momento. Ah, Senhor, que os teus milagres, ó Deus, ocorram nessa semana. Faça milagres, Senhor, na vida do teu povo. Faça milagres, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que eles entendam que não é pela força do braço, mas é porque tão somente acreditam no Rei. Ah, Senhor, e que essa tua palavra, Senhor, fique no nosso coração, nos trazendo grandes ensinamentos para a vida de modo geral. Eu oro assim agradecido no nome de Jesus Cristo. E você da sua casa, por favor, diga amém. Deus te abençoe. Pastor Davis.